Então, só para organizar a aula de hoje, né, na aula passada a gente já derivou, já analisou um pouco da equação de Schrödinger, independente do tempo, as soluções, né, e hoje a gente vai começar a analisar as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, né, para alguns potenciais simples, começar com o potencial nulo e depois com o potencial degrau, no final da aula, né, e o nosso objetivo, basicamente, também discutir bastante mais formalismo matemático, né? Mais no início, quando a gente for falar da solução de partícula livre, a gente vai analisar. Eu vou utilizar essa aula com vocês para definir uma série de terminologias, né? Que são utilizadas em mecânica quântica, que a gente, em geral, não tem condições de discutir, mas vamos tentar fazer isso na aula de hoje. Então, só para recordar, né? Na aula passada ou na aula retrasada, a gente derivou heuristicamente, ou mostrou como o Schrödinger chegou na equação ah, de ondas de matéria, né? Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Tanto no tempo, né? De segunda ordem no espacial, mas de primeira ordem temporal, né? Ah, também nós discutimos que tanto o momento linear quanto a energia pode ser encarado como operadores, né? Da equação de Schrödinger dependente do tempo, na aula passada a gente mostrou que para sistemas conservativos, né, uma solução tentativa é uma solução por separação, né, separação de variável, ou seja, a gente ia separar a parte temporal da parte espacial na equação de Schrödinger dependente do tempo. Isso é possível para sistemas conservativos, onde a função energia potencial não depende explicitamente do tempo. São sistemas que conservam energia mecânica, né? O resultado dessa separação, a gente resolveu ela, né? O resultado da separação é que, na verdade, a gente vai ter que resolver um conjunto de duas equações separadas, uma equação diferencial de primeira ordem para o tempo e uma equação de segunda ordem espacial para a parte espacial da função de onda. Então, ao invés de resolver uma única equação diferencial parcial, nós resolvemos duas equações, né? A temporal é mais simples de resolver porque ela é de primeira ordem, né? A gente mostrou explicitamente na aula passada que a solução da parte temporal da função de onda para sistemas conservativos é sempre a mesma, independente de qual potencial a partícula está sujeita. Desde que o sistema conserve energia mecânica, a dependência temporal da função de onda desses sistemas, né, dessas partículas, tem essa cara, né, exponencial complexa, onde no expoente nós temos a energia mecânica do sistema, né, E na menos I, E sobre H cortado, tempo. É a solução direta da equação diferencial de primeira ordem ordinária do tempo, né, explicitamente. E aí a nossa função de onda, que depende da posição e do tempo, a psi, né, a parte temporal já está determinada e resta então determinar quanto é que é a função de onda, a parte espacial, que é a φ de r, né? φ de r. A φ de r a gente vai ter que calcular ou resolver ela a partir da solução da equação de Schrödinger independente do tempo, que é essa equação diferencial aqui no caso 3D, né? Que é aquela segunda equação que a gente tem que resolver. Se a gente resolver essa equação diferencial, que agora é ordinária, é um EDO de segunda ordem, né? A gente consegue obter qual é que é a dependência espacial da função de onda. No caso 3D é a dependência nas coordenadas, né? Mas no caso 1D, né, aquela equação 3D, na verdade simplifica um pouquinho, né? O Laplaciano vira apenas a derivada segunda em x da função φ de x. Então, no caso unidimensional, que é o caso que a gente vai fazer agora na aula, né? É resolver essa equação diferencial aqui, no caso unidimensional. Dado um potencial como função das coordenadas, resolvemos essa equação de segunda ordem, né, um EDO de segunda ordem, para cada potencial, obtemos a solução que é a φ de x, combinamos com a parte temporal e obtemos então a função completa, né, a função de onda completa, que é a psi de x e t. Né? Então, basicamente, essa é a equação de Schrödinger independente do tempo, não tem dependência temporal aqui, né? Independente do tempo que a gente vai resolver caso a caso. É um EDO de segunda ordem, né? Dado o potencial. Lembrando que a energia é uma constante do movimento. Né? A gente vai resolver, então, perdão, a gente vai resolver, então, a equação de Schrödinger independente do tempo para o caso da partícula livre, né? E estudar com bastante detalhe a questão da partícula livre. No caso da partícula livre, né, a energia
potencial é nula, a partícula está livre, então não está sujeita a nenhum potencial. Para qualquer x, então, o de x é zero. Certo? A parte temporal a gente já determinou. E vamos resolver quanto é que é essa equação diferencial aqui, no caso, claro, quando o U é nulo. Né? Quando o U é zero, certo? Essa equação diferencial, que é a equação de Schrödinger independente do tempo geral, né? Dado um potencial, no caso do U igual a zero, ela simplifica um pouquinho, né? No lado direito a gente vai ter apenas a energia multiplicando a função φ de x, né? No lado direito, no lado esquerdo a gente tem a derivada de segunda ordem da φ de x. Eu só para compactar um pouco a equação diferencial que a gente vai ter que resolver, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 2m sobre h cortado, só para retirar esse fator menos h cortado sobre 2m aqui na frente da derivada segunda. Se eu faço isso, passo todos os termos para a esquerda, né? Basicamente eu tenho essa equação diferencial, que é o equivalente da equação de Schrödinger, independente do tempo, né? No caso de potencial nulo ou partícula livre, né? Quem está acompanhando a φ de x aqui, no segundo termo, é uma quantidade que é 2me dividido por h cortado ao quadrado. Lembrando que para a partícula livre, né, a energia da partícula é basicamente a energia cinética, né, só a energia cinética. Escrito em termos do momento, a energia dela é p quadrado sobre 2m. Né? Então essa quantidade que está aqui em cima, né, que é o 2me, nada mais é que o quadrado do momento, né? Certo? Quadrado do momento dividido por h cortado ao quadrado, certo? Você consegue entender que lá da, das nossas relações quânticas, né? O momento linear de uma partícula ou de uma onda, por exemplo, o fóton, né? É definido como h cortado vezes o número de onda correspondente, né? Ou seja, o P é h cortado k, né? Tá claro que esse termo que está aqui acompanhando o φ de x, que é 2me, que é p quadrado, né, dividido por h cortado ao quadrado, nada mais é que o número de onda ao quadrado da onda plana que vai descrever essa partícula livre. Tá? A gente até sabe que a solução da equação de Schrödinger é onda plana para partícula livre. Né? Essa onda plana tem um número de onda que é p quadrado sobre h cortado ao quadrado. Então, só escrevendo em termos do número de onda ao quadrado, a equação de Schrödinger, independente do tempo, toma esta forma para o caso da partícula livre, onde o potencial é nulo. Bom, a partir daqui é só matemática, né? Resolver essa EDO, né, de segunda ordem, né? Ela é a mesma equação diferencial do oscilador harmônico, né? Onde aqui o k quadrado está fazendo o papel da frequência angular ao quadrado na equação do oscilador harmônico, né? Então, se a gente, por exemplo, resolver aquela equação diferencial por método da equação característica, né? Porque a equação diferencial que a gente obteve aqui, a equação de Schrödinger, independente do tempo, no caso da partícula livre, a gente obteve, no final das contas, uma equação de segunda ordem, né? Homogênea, termos dos termos independentes é zero, né? E com coeficientes constantes, né? A gente, por exemplo, pode resolver esse tipo de equação diferencial por método de equação característica, né? No caso, a equação característica para esta equação diferencial aqui é essa daqui, né? Por exemplo, se eu usar a variável m para construir a equação característica, né? A equação característica associada a essa EDP aqui, homogênea, né? É basicamente m ao quadrado mais k quadrado. Lembrando que a variável m, a potência da variável m aqui, é a mesma ordem da derivada da função que eu estou derivando, né, na minha equação diferencial. Então, o m quadrado corresponde à derivada de segunda ordem, a 1 aqui corresponde à ordem 0, né, de derivada da φ, acompanhado do K2. Né? Essa é a chamada equação característica para essa equação diferencial, que é a mesma do oscilador harmônico. Né? Essa equação característica tem duas raízes, né? E a partir das raízes da equação característica, a gente obtém a solução geral de uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes. Né? A partir das soluções, né, da equação característica, o M1 e o M2, a solução geral é esta, né, constantes de integração, A1 e A2, a dependência de f de x é e na primeira raiz x mais e na segunda raiz x, né, onde as duas raízes são imaginárias, no caso aqui,
dessa equação diferencial, que é o igual no caso do oscilador harmônico, né? As raízes da equação característica são mais ou menos I, K, de K é o número de onda. Né? Colocando explicitamente, né, as soluções da equação característica, o M1 e o M2, aqui na solução geral, a gente consegue já obter qual é que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo no caso da partícula livre. Né? A parte espacial, né? A parte espacial é uma superposição de exponenciais complexas que envolve o número de onda k, certo? Até inclusive a gente já interpretou, né, os sinais dos k's nas ondas planas, né? Essa solução geral aqui é uma superposição de uma onda plana andando para a direita, que é a exponencial complexa que tem mais k aqui no argumento, né? E uma onda plana andando para a esquerda, que é a exponencial representada pela exponencial que tem menos k no argumento, né? Então, na solução geral, a gente já viu, né, a interpretação de quem são as soluções particulares, né? Nessa solução geral, é uma onda plana, uma partícula andando para a direita, né, representada por uma onda plana com um número de onda mais k, e uma partícula andando para a esquerda, né, ou uma partícula andando para a esquerda, né, representada por uma onda plana com um número de onda menos k. Lembrando que o momento das partículas da partícula está relacionado com o número de onda diretamente, né, a menos do h cortado, né. E a energia da partícula é a mesma coisa, né, a energia tem a ver com a frequência angular, que é obtida a partir da solução temporal, né? Lembrando que na solução temporal a gente tem a dependência na energia, né? Se a gente resolveu para a partícula livre quanto é que vale a φ de x, né? A gente constrói então quem é a função de onda completa para uma partícula livre, incluindo a parte temporal. É o produto da função φ, que acabamos de solucionar, que é a mesma solução do oscilador harmônico, né? Claro, interpretando quem é k, é o número de ondas da partícula, né? Multiplicada pela parte temporal, que é sempre a mesma para qualquer sistema conservativo, né? Então, a função de onda completa para a partícula livre, a psi de x e t, né, é a φ de x multiplicado pela solução temporal. Lembrando que a energia é h cortado ômega, né? Isso nos dá, no segundo termo, na parte temporal, a gente pode escrever em termos da frequência angular. E na menos i, e sobre h cortado t, pode ser escrito como e na menos i, ômega t, onde ômega é a frequência angular associada à energia da partícula. Né? Então, combinando, né, fazendo o produto da solução da parte espacial com a temporal, que é sempre a mesma, né, sempre a mesma, para qualquer sistema conservativo, a gente tem a solução da função de onda geral para uma partícula livre. Né? Ondas planas, né, é uma superposição de ondas planas com ondas planas andando para a direita e para a esquerda, relativo ao eixo positivo. Né? A energia da partícula é dada em termos do momento, né? Mas aqui a gente pode escrever em termos do número de onda explicitamente. Né? A energia é p quadrado sobre 2m, mas p quadrado é h cortado quadrado k2. Né? Então a energia é escrita em termos do quadrado do número de onda. É interessante que, independente do sinal do número de onda, a energia é a mesma, né? Porque a energia é proporcional ao quadrado do número de onda. Né? Bom, resolvemos completamente o caso de partícula livre, né? Ondas planas, a solução geral é superposição de ondas planas, né? Uma andando para a esquerda e andando para a direita, relativo ao eixo dos x. Né? A gente já discutiu qual é que é o problema de descrever partícula por onda plana, né? A gente já discutiu isso, né? Lembra que a velocidade de fase é superluminosa, né? A gente, em geral, não vai utilizar de verdade, né, a solução de onda plana, porque a gente sabe que a resposta correta para a função de onda de partícula livre, completamente livre mesmo, né? Se ela não tem nenhum vínculo espacial, né? Nenhuma região de vínculo espacial, a gente vai usar pacotes de onda e não ondas planas. Mas, igual, a solução da equação de Schrödinger, tanto a dependente do tempo quanto a independente do tempo, nos dá soluções de ondas planas para as partículas livres. Né? Isso a gente já tinha visto lá na questão da construção da equação heurística, né? Da equação de Schrödinger. Né? Aqui eu vou atormentar vocês um pouquinho, só para introduzir algumas notações, né? Algumas notações que a gente utiliza em mecânica quântica, não especificamente aqui na mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, que é o que a gente está utilizando nesse semestre, mas eu queria
ampliar um pouco a questão da nomenclatura, né? Generalizar mais sobre mecânica quântica em geral, né? Lembrando que a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger é uma das representações possíveis, né? Existe também a mecânica quântica matricial do Jordan, do Heisberg e assim por diante. Elas são todas equivalentes, obviamente, né? Mas a gente tem mais de uma representação da mecânica quântica. A gente está usando só a ondulatória, no caso aqui, através de uma equação de onda. Né? Então eu vou fazer umas janelinhas matemáticas e vou usar a solução de onda plana para partícula livre para exemplificar os conceitos, né, e as nomenclaturas que eu vou utilizar agora. Tá? O primeiro conceito que eu queria discutir com vocês é o conceito de operador linear. Na verdade, não, vocês não precisam discutir, vocês veem isso em álgebra linear. Então, lembrando de álgebra linear, né, se eu tenho um operador linear, né, existe para operadores lineares o que a gente chama de equação de autovalores e autovetores para um operador linear. Né? Em geral, por exemplo, a gente representa operadores lineares por matrizes quadradas, né? Então fica mais claro para vocês o que é uma equação de autovalores e autovetores, né? Mas, no caso geral de operadores lineares, né, a gente e certas funções, né? Então aqui eu estou considerando um operador linear, o chapéu, né? E um conjunto de funções, tá? Existe um certo conjunto de funções tal que a operação do operador linear sobre essas funções dá uma constante multiplicada pela própria função. Se isso é verdade para um conjunto de funções, né, a gente então tem uma equação de autovalores para esse operador linear, onde as autofunções são as f de x, né, e os autovalores associados a esse operador são as constantes ou os valores reais a. Então, só estou começando a discutir uma questão de nomenclatura aqui, né? Certos operadores lineares ah, têm equações de autovalores e autovetores associadas, né? E as f de x são as chamadas autofunções e os valores de a que são obtidos, né, na equação de autovalores são os chamados autovalores, tá? Autofunções e autovalores, tá? Por que eu estou falando isso em mecânica quântica especificamente? Né? Isso é geral de álgebra linear, né? Isso é típico de operadores lineares e álgebra linear. Qualquer operador linear, em geral, admite uma equação de autovalores e autovetores, que em geral a gente calcula, né? Só para lembrar, lá na álgebra linear, a gente, os operadores podem ser operadores diferenciais, mas pode ser representado por matrizes também, matrizes quadradas. Né? Aqui em mecânica quântica, né, os operadores lineares estão associados com algo muito importante que são os observáveis, tá? Então, em mecânica quântica, os observáveis físicos são representados por operadores, e esses operadores têm uma característica principal, que é operadores que são hermitianos, tá? Os operadores hermitianos são aqueles que têm alto valor real. Obviamente, se um operador linear está representando um observável, os seus autovalores têm que ser reais, né? Tem que se representar quantidades físicas, né? Reais. Então, aqui a minha conversa sobre autovalores e autovetores e operadores lineares e autofunções é para lembrar ou para introduzir o conceito de que observáveis em mecânica quântica pode ser representado por operadores, né, lineares. A gente já viu alguns que são representados por operadores diferenciais, né? O operador momento e o operador energia, ou hamiltoniano, né? Mas eu posso ter outros operadores também que representam observáveis. Por exemplo, a posição, né? A posição também é um operador, né? Se eu operar o operador posição sobre uma função de onda, desde que ela seja, claro, uma autofunção desse operador posição, né? O que eu vou obter é a posição x da partícula e multiplicada pela própria função de onda, né? Então aqui eu estou mostrando, além do P e do H, nós temos também o operador posição, né? O alto valor associado ao operador posição é a coordenada, né, a posição da partícula. Né? E eu tenho, claro, uma equação de autovalores e autovetores para o operador P. Como a gente mostrou já a equação de autovalores e autovetores para o
para o P e para o H, né? Explicitamente. Mas é só para ampliar o horizonte e lembrar que em mecânica quântica, em geral, a gente pode associar as quantidades físicas a operadores hermitianos, né? Que têm autovalores reais, né? E a gente pode ter um conjunto de autofunções associada a esses operadores lineares, representando observáveis, né? Aqui eu só estou lembrando, né? E nesse caso que eu mostrei agora há pouco, né? O operador posição, que é o x-chapéu, tem autovalores x e autofunções psi de x e t. Ou seja, as funções de onda, são soluções da equação de Schrödinger, são autofunções do operador posição com autovalores x. O outro operador que eu mostrei para vocês, a gente até discutiu, né, o operador energia, o hamiltoniano. Né? Quando eu aplico o operador energia sobre a função de onda, eu obtenho a energia da partícula multiplicada pela função de onda. Né? Inclusive, até eu mostrei para vocês qual é, que é a cara de operador diferencial, né, do H-chapéu. O H-chapéu é IH cortado derivada temporal. Né? Esse é um operador diferencial. Mas, se vocês lembrarem, a gente também tem uma equação de autovalores e autovetores para o operador hamiltoniano. As autofunções são as funções de onda e os autovalores são as energias, né? São as energias. Muito bem. No caso aqui da partícula livre, né, a gente tinha duas soluções distintas, né, individuais, e a solução geral é uma superposição delas, né. Eu tinha uma das ondas planas, né, que é representada por uma função de onda, onde eu tenho uma onda plana andando para a direita, né, se movimentando para a direita, e a outra solução particular é uma onda plana andando para a esquerda. Né? A superposição das duas dá a solução geral da função de onda para a partícula livre via equação de Schrödinger. Né? A solução geral é a soma das duas, a superposição das duas. Né? Cada uma dessas soluções individuais, a psi1 e a psi2, a onda plana andando para a esquerda e a onda plana andando para a direita, são autofunções de H, né, com a mesma energia, certo? Qualquer uma dessas autofunções, qualquer uma dessas ondas planas, né, independente do sinal do número de onda delas, né, elas têm a mesma energia, certo? A energia delas é proporcional ao quadrado do número de onda. Então, independente do sinal do número de onda, certo? Ou a direção do momento linear, isso quer dizer, né? Sinal do momento quer dizer que é o sinal do número de onda significa sinal do momento linear, né? O sinal do momento linear é a direção do vetor momento, no caso unidimensional a direção do momento, né? Sentido do momento na direção 1D, né? No caso 1D, né? Mas para qualquer K, independente do sinal, a energia é a mesma, né? Tanto se a onda plana está andando para a direita, quanto a onda plana andando para a esquerda. Então eu tenho duas soluções particulares, onde ambas têm a mesma energia, certo? Aqui eu vou introduzir então uma nova nomenclatura, né? Quando duas, aqui eu tenho duas, né? Mas quando duas ou mais soluções diferentes, né, para as funções de onda para um determinado caso físico, né, levam ao mesmo alto valor, por exemplo, aqui o mesmo alto valor energia, né? Dizemos que essas soluções aí são degeneradas ou que ocorre uma degenerescência, certo? Então, em geral, em mecânica quântica, quando a gente está falando que existe degenerescência num determinado operador, um determinado observável, significa que existe mais de um estado, ou seja, mais de uma autofunção para aquele mesmo alto valor. Por exemplo, aqui o alto valor é energia, eu tenho o mesmo alto valor energia, associado ao operador hamiltoniano, né, para duas soluções, ou seja, para duas autofunções distintas do operador H. Certo? Isso é chamado degenerescência. Um único autovalor para mais de uma autofunção. Mais uma nomenclatura. Né? Nesse caso, esse meu caso exemplo da partícula livre, né, as autofunções psi1 e psi2 são degeneradas em energia. Elas descrevem partículas desenvolvendo movimentos distintos. Né? Uma descreve uma partícula andando para a direita, a outra descreve uma partícula andando para a esquerda,
mas ambas têm a mesma energia. Apesar dessas duas funções de onda descreverem casos físicos distintas, a energia é a mesma e automaticamente a gente chama que essas funções de onda, essas autofunções, são degeneradas em energia, né? Como as autofunções elas representam, como eu disse para vocês, os estados físicos da partícula, né? No caso aqui, explicitamente, a psi1 e psi2 descrevem a partícula andando para a esquerda e para a direita. Então, elas descrevem o estado físico da partícula, a função de onda, né? Ao invés de usar o nome, né, a nomenclatura autofunções para as funções de onda, né? Que são autofunções de operadores, por exemplo, energia, momento, né? A gente chama, em geral, de autoestado. Então, as funções de onda são autoestados. Elas são autofunções de operadores, mas elas representam os estados, né? Os estados físicos da partícula. Ou seja, toda a informação que a gente tem sobre a partícula advém das funções de onda. Né? E as funções de onda, em geral, são autofunções do Hamiltoniano, que a gente resolve a equação de Schrödinger, né? Explicitamente. Né? No caso aqui, no caso 1D, eu mostrei que mostro aqui claramente que para a mesma energia a gente tem duas autofunções. Eu posso dizer aqui que no caso da energia as autofunções ψ1 e ψ2 são duplamente degeneradas, né? A degenerescência de ordem 2, no caso 1D. No caso 3D, se eu estou analisando partícula livre, o negócio fica um pouco mais complicado, né? Porque ao invés de ter dois sentidos possíveis, como no caso unidimensional, eu vou ter dois sentidos possíveis em qualquer direção possível, né? No caso 3D. Então, se eu analisar a partícula livre no caso 3D, o meu momento, o vetor momento linear, né, pode estar apontando em dois sentidos contrários, né, mas num número infinito de direções espaciais, né? Para qualquer P desses, ou para qualquer número de onda associado a uma partícula livre 3D, né, a gente vai ter a mesma energia para qualquer uma delas, porque a energia vai ser sempre proporcional ao quadrado do momento ou ao quadrado do número de onda, né, independente da direção que ele está apontando. Então, no caso 3D, eu deixo de ter degenerescência de ordem 2 na energia para as funções de onda para ter degenerescência infinita, né? Eu tenho infinitas direções possíveis, onde o meu momento pode ter dois sentidos, né, de orientação, com a mesma energia. Então eu tenho um número, no caso 3D, né, a partícula livre admite um número infinito de funções de onda, cada uma delas representando uma certa direção, na verdade um certo sentido numa determinada direção espacial, mas independente de todas essas infinitas funções de onda vão descrever a mesma energia, né? Vai corresponder à mesma energia. Então no caso 3D eu tenho estados de energia infinitamente degenerados, né? Eu tenho infinitas funções de onda para a mesma energia. No caso 1D, isso cai para 2, né? Eu só tenho duas autofunções para a mesma energia, né? Certo? Qual é que é a consequência disso de a gente ter degenerescência da energia, né? Se uma medida é feita na energia desse meu sistema, que é a partícula livre, né, que resulte em E, eu medi lá, eu peguei uma partícula livre e medi quanto é que é E. Para a partícula livre, não adianta nada me dizer quanto é que vale E, né? Porque o valor de E não vai me dizer o estado do sistema. Ou seja, se eu souber quanto é que é E, eu vou lá e meço o E, né? Tudo bem. Eu vou lá no meu sistema de partícula livre e consigo fazer uma medida de E. A medida de E não me diz se a partícula está sendo descrita pela psi1 ou está sendo descrita pela psi2. Ou seja, se a partícula está andando para a esquerda ou está andando para a direita. Então, nesses casos de degenerescência, né, especificamente no caso da degenerescência da energia, a medida da energia, no caso onde eu tenho degenerescência, não permite, não vai nos permitir determinar em que estado o sistema está, se ele está no estado psi1 ou no estado psi2, que são os dois estados possíveis, né, para a partícula livre no caso unidimensional, né. Para eu fazer uma distinção entre esses dois estados, além da medida da energia, eu vou ter que medir outra quantidade que me permita separar, né, o estado do sistema, o psi1 ou o psi2, certo? Então a gente vai precisar outra grandeza física, lembrando que outra grandeza física é representada por um outro operador, né, que permita
separar, né, o estado. E essa outra grandeza física também tem que ter como autofunções o psi1 e o psi2, certo? Certo? Ah, no caso nosso aqui, quem seria o observável que a gente poderia utilizar, né, para distinguir entre o psi1 e o psi2 e onde o psi1 e o psi2 também são suas autofunções, né? Se eu conseguir achar um observável que tem o mesmo conjunto de autofunções, né? Compartilha então o mesmo grupo de autofunções. Aqui de novo eu estou introduzindo uma nova nomenclatura, né? Mais uma nomenclatura, né? Se eu tenho dois ou mais observáveis ou operadores, né, em mecânica quântica, né, que compartilham o mesmo conjunto de autofunções, esses observáveis são chamados compatíveis, tá? Compatíveis são os observáveis que compartilham o mesmo conjunto de autofunções. Mas como lembrando, no caso da partícula livre 1D, se eu medir a energia não adianta nada, porque eu não sei para que lado a partícula está se movimentando, porque eu não sei distinguir se a partícula está descrita pelo psi1 ou pelo psi2. Eu preciso mais um observável, mas um observável que compartilhe as autofunções, né? No nosso caso, a gente já sabe qual é que é o operador ou observável que compartilha as mesmas autofunções. Ou seja, um observável que tem uma equação de autovalores e autovetores associada às minhas ondas planas. A gente viu isso na aula passada, na aula retrasada, né? É o operador momento linear, né? O operador momento linear, que no caso é um operador diferencial espacial, né? É menos IH cortado derivado em x, né? Esse operador aqui, a psi1 e a psi2 são autofunções dele. Por quê? Se eu operar esse operador diferencial na psi1 e na psi2 separadamente, né? Lembrando que a psi1 é a onda plana andando para a direita e a psi2 é a onda plana andando para a esquerda, a gente já fez esse procedimento, né? A gente mostrou em aula isso, né? Se eu operar P de x sobre a psi1, eu vou obter o momento da partícula, que é mais h cortado k, é a partícula que é na psi1 anda para a direita, né? Multiplicado pela própria função de onda. Isso é verdade, eu consigo obter essa equação de autovalores para o P, porque a onda plana é fácil fazer a derivada espacial, né? É ela mesmo a menos a derivada do expoente, que vai nos dar mais h cortado k. A mesma coisa para o psi2, né? Se eu operar o operador momento sobre a função de onda psi2, que é a onda plana andando para a esquerda, né? Eu vou obter a constante menos h cortado k, que é o momento da partícula, menos p, né? E a própria função de onda psi2. Então eu consigo mostrar claramente que as funções de ondas planas psi1 e psi2 são autofunções da energia e duplamente degenerada, inclusive, né? Mas também elas são autofunções do operador momento, ou seja, a psi1 e psi2 são autofunções comuns à energia e ao momento. Inclusive, os autovalores da psi1 e da psi2 referente ao operador momento são distintas, né? Não dá a mesma energia, dá diferentes momentos, né? Diferentes momentos. Então eu vou usar o operador momento, que é um observável compatível aqui na minha notação, né, com a energia, para fazer a distinção dos estados, né? Então, medir só a energia não adianta, eu preciso fazer uma outra medida, que é a medida da energia, do momento, perdão. E aí sim eu consigo fazer a distinção dos estados, qual é que é o estado físico da partícula. Preciso fazer duas medidas de dois observáveis chamados compatíveis, energia, momento, né? Então, por exemplo, se eu faço primeiro a medida da energia, beleza, obtive a energia, mas não obtive qual é que é o estado. Faço a medida do momento, o sinal do momento vai me distinguir quais das autofunções eu estou tratando, se a partícula está andando para a esquerda ou se a partícula está andando para a esquerda, descrita na forma das ondas planas, né? Agora eu vou generalizar esse caso. Eu falei de observáveis compatíveis como exemplo particular a energia e o momento. Eu queria discutir
um caso bem mais geral de observáveis em geral, né? Como é que eu sei que dois observáveis são compatíveis ou incompatíveis, né? Para a gente saber se dois observáveis são compatíveis ou incompatíveis do ponto de vista matemático, tá? Do ponto de vista matemático. Aqui eu consegui ver do ponto de vista físico, né? Qualitativo aqui, só entendendo como é que são o resultado dos operadores sobre as funções de onda particulares que eu tenho ali, né? Mas para saber se os observáveis vão ser compatíveis ou incompatíveis dentro de um formalismo matemático da mecânica quântica, né? A gente precisa calcular, né, o que a gente chama de operador comutador ou comutador dos dois observáveis. Então, se eu tenho dois observáveis físicos, né, o observável A e o observável B, por exemplo, a energia e o momento, né, e eles são representados pelos operadores, né, o operador A e o operador B são os operadores que representam os meus dois observáveis, né. Eu não sei se eles são compatíveis ou não, certo? Como é que eu sei que eles são compatíveis? Eu vou construir, do ponto de vista matemático, né, um operador que é chamado operador comutador. Tá? Vou chamar de operador C. Ele é um operador também, esse operador comutador. A notação para comutador é essa daqui, né? É AB entre chaves, né? AB entre chaves com a vírgula do meio, certo? Esse novo operador que envolve o A ou o B é definido dessa maneira aqui, ó. Tá? É o produto do AB menos o produto do BA. Só trocar a ordem, né? Então, dado dois observáveis, que são representados por dois operadores, eu posso construir um operador chamado operador comutador, que é definido desta forma, certo? E como é que eu sei agora que dois observáveis são compatíveis? Se eu operar o operador comutador sobre uma função de onda, né, sobre os autoestados desses dois caras, né, se a operação do comutador sobre as autofunções dá resultado nulo, esses dois operadores representam observáveis compatíveis. Tá? Então, uma das maneiras matemáticas de dizer que dois observáveis são compatíveis é dizer que o comutador entre eles é nulo. Certo? Obviamente estou falando matemática, né? Estou falando de física, mas a consequência da existência de dois observáveis compatíveis é que matematicamente o comutador dos operadores representando esses observáveis dá resultado nulo, certo? Se isso não acontecer, ou seja, se o comutador não for nulo, os observáveis são ditos não compatíveis. E tem uma consequência, depois a gente vai ver qual é, que é a consequência do comutador ser não nulo, tá? Eu já vou adiantar que se o comutador entre dois observáveis for não nulo, existe uma relação de incerteza entre essas duas quantidades físicas, certo? No caso aqui, de exemplo de operadores que representam observáveis compatíveis, a gente tem energia e o momento, no caso aqui das ondas planas. A gente pode mostrar até explicitamente, não é o caso, mas a gente pode mostrar que o comutador, sendo aplicado a cada uma daquelas autofunções, vai dar resultado nulo, certo? Mas eu vou me concentrar na questão mais interessante para nós, que é quando os observáveis são não compatíveis, né? Quando o observável é não compatível, o comutador é não nulo, tá? E aí depois eu vou ver as consequências com vocês. Qual é que são dois observáveis que eu já sei de antemão que são incompatíveis? A gente mostrou já que o momento e a posição, né, obedece ao princípio de incerteza de Heisenberg, né? Eu não consigo fazer medida simultânea dessas duas quantidades com precisão arbitrária. Então aqui eu quero já, sabendo de antemão que P e X obedecem relação de incerteza, eu vou calcular explicitamente qual é que é o comutador, né, o operador comutador entre o P e a posição, certo? Eu vou chamar de operador C, que é o operador comutador. Né? O operador comutador da posição com o operador momento. A definição de comutador é AB menos BA, né? O operador comutador, no caso da posição e do momento, é esse operador aqui. Ó. É X chapéu, P chapéu, menos P chapéu, X chapéu. AB menos BA. Isso é o operador comutador. Tá? Eu vou mostrar que se eu aplicar esse comutador, que é um operador, né? Então, se eu operar esse operador sobre
uma função de onda qualquer, por exemplo, alguma daquelas funções de onda de partícula livre ali, né? Qual é que é o resultado? Vamos lá. Pego, por exemplo, a função de onda psi1, né? Eu sei que a psi1 ela é autofunção tanto do momento, né? É a partícula andando para a direita. A psi1 é a autofunção do momento. E ela também, é claro, é a autofunção do x, porque psi1 de x também é a autofunção do operador momento, do operador posição, com alto valor x, né? Quando eu opero o operador x sobre a função de onda, isso dá x vezes a função de onda. Então, a função psi1, por exemplo, é a autofunção tanto do x quanto do p. Bom, aqui eu vou calcular com vocês qual é que é o resultado da operação do operador comutador sobre, por exemplo, a função de onda psi1, que é a autofunção de ambos os operadores, tanto posição quanto momento. Vamos lá, então a gente tem que operar esses dois termos aqui, né? O primeiro produto sobre a psi1 e o segundo produto sobre a psi1. Lembrando qual é que são qual é que são os resultados das operações, né? Sobre a função de onda de ambos os operadores, né? Por exemplo, quando eu opero, né, o operador momento sobre a psi1 é a partícula andando para a direita. Então, operar o momento sobre a psi1, nada mais é, como eu tenho uma equação de autovalores, né, para o momento, isso vai nos dar mais px psi1. É essa equação de autovalores que eu acabei de mostrar aqui. Lembra que H cortado K é px, né? Px positivo, né? Mais px psi1. E ainda resta, ainda depois a gente vai fazer o resultado da aplicação do x chapéu sobre essa tralha aqui, né? No lado direito, né? No lado direito, o segundo termo, né? A gente pode aplicar explicitamente, né, o operador posição sobre a psi1. Ao aplicar o operador a posição sobre a psi1, como psi1 é autofunção de x, isso dá x psi1. Né? Explicitamente o resultado da operação de x sobre psi1. E depois, claro, fazer as operações restantes, né? No caso, operar x chapéu sobre o px psi1 e depois aqui operar o operador momento sobre a x psi1. Operar o operador momento px, né, sobre o x psi1 é calcular a derivada do produto, né, a menos do menos IH cortado, certo? Então eu estou calculando aqui com calma cada uma das operações individuais dos operadores sobre a psi1. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês passo a passo, né? Então aqui P de x sobre psi1 dá mais px psi1. Quando eu aplico o x chapéu sobre o psi1, o que resta é essa quantidade aqui, né? Quando eu aplico o x chapéu sobre o psi1, isso me dá x psi1. Então, aqui eu já consegui calcular quanto é que é o produto xp sobre psi1. O produto xp sobre psi1 dá mais px vezes o psi1. O sinal negativo, né? Sinal negativo. E o resultado da derivada, né? Resultado da derivada sobre o produto x psi1. Bom, é a derivada do produto, né? Então eu tenho dois termos a compatibilizar aí. Vocês vejam que quando eu abro a derivada do produto, né? Eu tenho o cancelamento do primeiro e do último termo. E o que sobra como resultado do operador comutador sobre a função de onda psi1 é apenas IH cortado psi1. Então eu consigo mostrar rapidamente, né, que o resultado da operação do operador comutador de x com p, né, posição e momento, sobre a autofunção psi1, me dá o valor IH cortado vezes a própria psi1. Isso já nos diz quanto é que vale o operador comutador. O operador comutador, que é x com p, né, é exatamente apenas IH cortado. Ou seja, se eu aplicar o C sobre o psi1, isso é H cortado I vezes psi1. Vejam bem, o comutador da posição com o momento deu um não nulo. Isso significa que esses dois observáveis, posição e momentos,
não são compatíveis, né? Se fosse zero, aí a gente teria o caso de compatibilidade, como a energia e o momento. Qual é que é a consequência de dois observáveis não serem compatíveis? E aqui, matematicamente, está sendo posto na forma de um comutador não nulo, né? São as relações de incerteza. Toda dupla de observáveis cujos operadores têm comutador não nulo obedecem uma relação de incerteza. Inclusive, essa relação de incerteza que a gente acabou de mostrar explicitamente aqui entre o momento e a posição, ou entre a posição e o momento, né? Comutador XP dando IH cortado não nulo, né? É chamada, na mecânica quântica, de relação de comutação canônica, né? Relação canônica, certo? Mas o que eu queria mostrar para vocês, comentar com vocês, né? É que toda vez que eu tenho um comutador não nulo entre dois observáveis, né? Por exemplo, dois observáveis AB, eu consigo calcular em mecânica quântica uma relação de incerteza generalizada para esses dois observáveis incompatíveis, tá? A relação de incerteza generalizada entre dois observáveis incompatíveis é essa daqui, tá? A incerteza na medida do observável A, multiplicada pela incerteza na medida da quantidade B, tem que ser maior ou igual a 1 meio, multiplicado pelo módulo do valor esperado, a média, né? A média do valor médio do comutador. Então, toda vez que eu tenho dois observáveis que não comutam, por exemplo, a posição e o momento, que dá IH cortado, o valor do comutador, né? Necessariamente eu vou ter, né? Uma relação de incerteza generalizada para esses dois observáveis. Obviamente, então, esse caso particular da posição e do momento vai recair, né, no princípio de incerteza de Heisenberg, né? Ou seja, o produto das incertezas na posição e do momento tem que ser maior ou igual que 1 meio e o resultado. Posso mostrar depois, justamente não vem o caso, né? A gente pode mostrar que esse módulo aqui do comutador IH cortado, né, dá exatamente H cortado quadrado, né? Porque o módulo do comutador é o módulo daquele cara lá, né? Módulo de IH cortado. Lembrando que IH cortado é uma constante imaginária pura, né? Isso é IH cortado estrela multiplicado por IH cortado. Lembrando que tomar estrela, né, complexo conjugado do I é trocar I por menos I, né? Então eu vou ter menos I com I, que dá mais 1, e eu vou ter H cortado ao quadrado, né? H cortado ao quadrado, e aí eu vou obter, obviamente, o princípio de incerteza de Heisenberg como um caso particular dessas relações de incerteza generalizadas, né? Eu só vou dizer uma que a gente vai ver aqui nessa disciplina, né? Uma relação de incerteza generalizada de dois observáveis que são incompatíveis além da posição e do momento, né? Por exemplo, as componentes do operador momento angular. Então, lá na física clássica, a gente tem o momento angular de uma partícula, né? No sistema de coordenadas cartesianas, a gente tem as componentes cartesianas, Lx, Ly, Lz, do momento angular associado com essa partícula, né? A gente vai mostrar explicitamente, né, que duas componentes, né, distintas do momento angular são quantidades incompatíveis. E automaticamente, como duas componentes do momento angular são quantidades incompatíveis, ou seja, eu não consigo medir ao mesmo tempo duas componentes cartesianas do momento angular em mecânica quântica. Automaticamente eu vou ter, então, uma relação de incerteza entre essas componentes do momento angular. E essas relações de incerteza vão depender de quanto é que vale o comutador, né? Entre esses operadores representando essas duas componentes do momento angular. Então, eu só queria deixar aqui a noção que os princípios de incerteza advêm de relações de incompatibilidade entre dois observáveis. Que, do ponto de vista matemático, rapidamente a gente pode dizer que tem os operadores representando esses observáveis têm um comutador não nulo. Bom, fechei a minha janela matemática, questão das nomenclaturas. Fiquem aí com vocês todos esses conceitos para mastigarem, deglutirem, mas é importante ter essa noção mais geral, né? Não ficar circunscrito a só a mecânica ondulatória e entender da onde que vem os princípios de incerteza do ponto de vista formal, né?
Eles advêm basicamente do fato que eu tenho observáveis que são incompatíveis, né? A cada dupla de observáveis incompatíveis eu vou ter, uma relação de incerteza associada. Se os observáveis são compatíveis, aí não tem problema, eu posso fazer medidas simultâneas desses dois observáveis com precisão arbitrária. Mostrei o exemplo do momento e da energia, ou da energia e do momento, né? Inclusive eu usei o momento para distinguir o estado da partícula, né? Certo? Voltamos ainda para a questão das ondas planas, que é o que a gente estava analisando antes da solução da equação de Schrödinger, né? Lembrando, tem um problema quando a gente está usando onda plana para descrever a, a partícula livre, né? Lembrando que na interpretação do Bohr, né, o módulo quadrado da função de onda, né, nos dá uma densidade de probabilidade que é associada à probabilidade de encontrar partícula dentro de uma certa região espacial. No caso das ondas planas, né, no caso das ondas planas, tanto a psi1 quanto a psi2, né, onda plana andando para a direita, onda plana andando para a esquerda, o módulo quadrado de psi vai nos dar uma constante, né? Lembra que módulo quadrado de psi é psi estrela psi, né? Como as funções de onda são exponenciais complexas, né? Por exemplo, se eu fizer psi1 estrela psi1, eu vou ter o cancelamento das exponenciais na vou ter o cancelamento dos argumentos das exponenciais no produto e basicamente a psi1 vai ser igual a uma constante, que é módulo quadrado de A, né? No caso geral, se eu estou livre, livre mesmo, né? O que isso implica? Que o psi quadrado é uma constante, significa que a probabilidade de encontrar partícula é igual em qualquer região espacial. Então eu tenho probabilidade igual de encontrar a partícula livre em qualquer ponto do espaço, no caso geral, né? Isso significa que a posição da partícula é completamente indeterminada, né? Completamente indeterminada. Ao passo que o momento da partícula, independente se é psi1 ou psi2 está representando ela, o momento é completamente determinado. É bem sabido, completamente sabido, é exato, né? O momento da partícula é h cortado k. O módulo de P é h cortado k. Eu sei exatamente o módulo do momento da partícula livre, né? Independente se ela está andando para a esquerda ou para a direita, o módulo é sempre o mesmo, né? É h cortado k, onde k é o número de onda. Eu sei exatamente o momento ou o número de onda de uma partícula livre, mas eu não sei nada, né? Não sei nada sobre a posição, porque o módulo quadrado da função de onda dela é constante, significa probabilidade uniforme, né, de encontrar partícula em qualquer ponto do espaço, tá? Isso está consistente, claro, com o princípio de incerteza de Heisler, né, que diz se eu tenho uma das medidas, por exemplo, o momento exato, isso nos dá completamente indeterminação para a outra, por exemplo, a posição. Então, no caso da partícula livre, a gente sabe exatamente o momento, no caso da onda plana, né? Se eu estou descrevendo a partícula livre para onda plana, eu sei exatamente o momento, mas não sei nada sobre a posição. A probabilidade de encontrar ela em qualquer ponto do espaço é aí que é o mesmo valor, né? É uniforme, certo? Tem um outro problema também aqui, além de ser completamente indeterminada a posição da partícula livre. A função de onda não pode ser normalizada, certo? Lembrando na aula passada como é que a gente aprendeu como normalizar função de onda, né? A gente integra sobre todo x o módulo quadrado de psi para obter a normalização da função de onda. O ponto de partida é usar que a probabilidade total é 1, né? E o fato da probabilidade total 1 significa que o integral em x do módulo quadrado da função de onda tem que dar 1, certo? Só que, se eu pegar aqui o módulo quadrado da função de onda para partícula livre, tanto a psi1 quanto a psi2, que eu sei que é uma constante, e integrar sobre todo o espaço, isso vai dar infinito. Ou seja, eu não vou conseguir normalizar função de onda plana para partícula livre se ela está solta no espaço, sem nenhum vínculo espacial, certo? Eu até consigo normalizar uma partícula livre se ela está confinada dentro de uma região. Livre dentro de uma região finita, sim, eu consigo confinar. Inclusive, a gente mostrou na aula passada como obter a normalização de uma partícula livre dentro de uma certa região espacial. Mas se ela está completamente livre, onde ela está sendo descrita pela onda plana mesmo, né?
a função de onda não é normalizável. Além de ser completamente indeterminada, a posição da partícula, a função de onda não é normalizável, não consigo normalizar a função de onda. E é por isso que quando a gente estava analisando partícula livre, quando a gente está fazendo a discussão sobre pacotes de onda, né? A gente fez toda aquela análise, né? Mostrou que para uma onda plana a velocidade de fase é superluminal, é maior que c, né? E aí começamos a construir pacotes de onda cada vez mais concentrados espacialmente, né? Ah, e aí a gente conseguiu mostrar que sim, a envoltória, né, ou o grupo de ondas tem exatamente a mesma velocidade da partícula que eu estou descrevendo pelo meu pacote de onda, né? Então, por isso que a gente tem que fazer todo aquele procedimento lá no caso da descrição da partícula livre por pacote de onda, né? No caso, a solução explícita da equação de Schrödinger, tanto dependente do tempo quanto independente do tempo, nos dá uma função de onda que é completamente indeterminada espacialmente, né? Exatamente o valor do momento a gente tem, e também ela não pode ser normalizada. Então, especificamente no caso de partícula livre, em geral, a gente não descreve exatamente a partícula livre por uma onda plana, né? Mas, no caso onde ela está livre, livre mesmo, né? Sem nenhum vínculo espacial, né? Nenhum confinamento, né? Quando ela está livre, livre, livre mesmo, né? A gente descreve partícula livre por pacote de onda, né? E a gente aprendeu como fazer pacote de onda, né? A gente faz uma superposição do número infinito de ondas planas, né? Com um determinado shape, né? Para suas amplitudes, a operação matemática correspondente disso é transformada de Fourier, né? Inclusive a gente aprendeu como calcular diferentes funções de onda, superpondo diferentes amplitudes, né? Nas nossas ondas harmônicas que a gente está fazendo na transformada de Fourier, né? Então tem que tomar um cuidado no caso das partículas livres, livre, livre mesmo, né? A gente, em geral, sempre faz uso do pacote gaussiano, ou pacote de onda. E a gente mostrou que a velocidade de grupo desse pacote é exatamente a velocidade da partícula livre, né? Livre, livre mesmo, né? Claro, essas soluções de onda plana que eu acabei de mostrar ali como solução da equação de Schrödinger, ela é correta para quando a gente tem a partícula livre confinada, né? Ela está livre, mas confinada dentro de uma região espacial. Por que, que ela pode ser descrita por uma onda plana, no caso, se ela está confinada? Porque quando ela está confinada, a integração espacial aqui é finita e aí eu consigo normalizar a função de onda, certo? Então, mesmo que a partícula livre esteja livre dentro de uma certa região espacial. Se a minha região espacial é finita, eu consigo normalizar, e aí, claro, eu consigo usar a solução de onda plana corretamente para descrever o estado da partícula. Né? Mas se a partícula está livre, livre, livre mesmo, né? Não tem nenhum vínculo espacial, a função de onda dela não é normalizável. Né? E aí a gente vai ter que utilizar o conceito de pacote de onda. Né? Explicitamente aqui a gente já mostrou, né, como é que é a, a expressão do pacote de onda gaussiano, que é quando as nossas amplitudes das ondas harmônicas, que a gente vai fazer uma superposição infinita delas, né, são normalmente distribuídas, né, as amplitudes em K, em termos do número de onda, seguem uma distribuição normal, né, a gente mostra que é transformado de Fourier, da função de onda obtida como uma superposição de amplitudes gaussianas, nos dá também uma função de onda que é gaussiana. Então a gente conhece como é que é a função de onda obtida como resultado de uma superposição de um número infinito de ondas harmônicas cujas amplitudes são normalmente distribuídas no momento. A cara específica é essa daqui, até a gente calculou naquela aula, eu até coloquei bônus no LaTeX, né, nos slides, onde eu calculei explicitamente a transformada de Fourier. Né? A transformada de Fourier nos dá esta expressão para a função de onda, no caso de um pacote de onda que é o pacote de onda gaussiano. Basicamente é uma onda plana, a gente tem exponencial complexa, né, E na I, Kx, onde o número de onda dessa onda plana é K, né, e a amplitude dessa onda plana é modulada por uma função gaussiana. Né? Se vocês olharem ali, a amplitude dela, a parte real, é basicamente uma função gaussiana em x, né? Centrada em x0 igual a zero, né? Explicitamente. Então, só para lembrar qual é, que é a forma do pacote de onda gaussiano, que é um tipo particular
de pacote de onda que pode descrever uma partícula livre, né? A gente sempre foca no pacote de onda gaussiano, porque o pacote de onda gaussiano ele tem indeterminação mínima, né? O produto das incertezas na posição e no momento, no caso do pacote de onda gaussiano, é o menor possível, né? O ΔP, ΔX é exatamente igual a H cortado sobre 2, que é o menor valor possível do produto ΔX, ΔP, né? O psi quadrado correspondente ao pacote de onda gaussiano é gaussiano, né? É real e gaussiano. Se eu tenho psi quadrado, eu consigo calcular médias com o pacote de onda gaussiano, né? Eu posso calcular, por exemplo, quanto é que é a incerteza na posição e no momento do pacote de onda gaussiano, só para comparar com o caso da partícula livre, né? No caso da partícula livre, onde ela é descrita por onda plana, eu conheço completamente o momento, ou seja, o momento não tem incerteza. A incerteza é zero no momento. Eu sei exatamente o momento, e a incerteza na posição é infinito, no caso da onda plana, né? Onda plana mesmo. Agora, no pacote de onda, por exemplo, pacote de onda gaussiano, e se eu for calcular para ele, né, quanto é que é a incerteza no momento e a incerteza na posição, eu consigo mostrar que esses valores de incerteza são finitos, tá? Primeiro, por exemplo, eu vou calcular quanto é que é a incerteza na posição. E se eu desvio padrão da variável x em torno do seu valor médio, né? Já aprendeu como calcular a incerteza em x, né? Ela envolve, então, as duas médias, né? A média do x quadrado e o quadrado da média de x. Também a incerteza no momento também envolve médias, né? Envolve a incerteza no momento, envolve a, a média do quadrado do momento e o quadrado da média do momento. Então, ambas incertezas envolvem duas médias que a gente consegue calcular via procedimento de média, sabendo que a função de onda, função de onda ao quadrado, né, modo quadrado da função de onda, funciona como densidade de probabilidade, né, função de distribuição de probabilidade. Né. Por exemplo, se eu for calcular o meu pacote de onda gaussiano, né, que descreve a partícula livre agora, ao invés de onda plana, né, que tem esta cara gaussiana aqui, né, qual é que é o x médio? Bom, para calcular o x médio, eu vou integrar sobre todo x o psi quadrado vezes o x, que é o valor que eu quero calcular a média, né? Onde o peso é o módulo quadrado da função de onda. Né? Só para lembrar, né, para sistemas conservativos, a parte temporal, né, some do módulo quadrado da função de onda, né? Eles são estados estacionários, né? Então, aqui, o módulo quadrado de psi, na verdade, é o módulo quadrado de φ, né? Só a parte espacial. Né? Bom, se vocês olharem aqui, né, como a função de o módulo quadrado de psi é uma função par, né, e aqui eu estou integrando uma função par multiplicado por uma função ímpar, que é o x, né, integrado num limite de integração simétrico, né, isso não preciso nem calcular, né, a integração de uma função ímpar no intervalo de integração simétrico dá resultado zero. Então já sabe que para o pacote de onda gaussiano, né, o valor médio de x é nulo, não preciso nem calcular aqui, né. Vamos calcular agora quanto é que é o valor médio de x quadrado. Mesmo procedimento, né? X quadrado pesado pelo módulo quadrado do psi. Eu explicitamente aqui coloco quanto é que é o valor do psi quadrado para o pacote gaussiano, né? Uma gaussiana em x. Eu tenho uma integração imprópria que eu tenho que integrar, né? Que é x quadrado multiplicado por e na x quadrado sobre d2, né? Certo? Esse tipo de integração, que é a integral chamada integrais gaussianas, né? São conhecidos os valores dela. Por exemplo, esta integração aqui é sabida, né? O resultado dela, ela é basicamente o d é o parâmetro que aparece aqui na gaussiana, né? Isso é d quadrado sobre 2 raiz quadrada de π d2. Os resultados das integrais gaussianas são conhecidas. O que são integrais gaussianas, né? São funções multiplicadas por uma gaussiana e integradas, né? Integrações impróprias. Isso são chamadas integrações gaussianas, né? Ou integrais gaussianas. Nesse nosso caso, que envolve a média do x quadrado, a integral gaussiana envolve o x quadrado multiplicado pela gaussiana, que tem um resultado conhecido, né? Isso nos dá d quadrado sobre 2, né? Explicitamente. Bom, calculamos o valor médio do x quadrado, com isso a gente consegue já determinar quanto é que é a incerteza na medida da posição se a minha partícula livre está sendo descrita por um pacote de onda gaussiano, né? A incerteza na medida da posição é basicamente d sobre raiz de 2, né?
d sobre raiz de 2. É só colocar aqui o valor médio de x é zero, então esse cara aqui vai a zero, e a raiz quadrada da média de x2 dá d sobre raiz de 2. D sobre raiz de 2 é finito. Lembrando que no caso da onda plana, a incerteza na medida da posição é infinito. Infinito, né? Eu não sei nada sobre a medida da posição da partícula, que ela é deslocalizada. A incerteza, o ΔX para onda plana, é infinito, tem incerteza infinita. Quando eu descrevo a partícula livre por um pacote de onda, por exemplo, pacote de onda gaussiano, a incerteza à medida da posição deixa de ser infinito e se torna finito. No caso aqui do gaussiano é d sobre raiz de 2, né? Lembrando que a interpretação do d, né? D é a largura da envoltória, né? D é a largura da envoltória no nosso pacote de onda gaussiano. No caso do momento, a mesma coisa, né? A gente já aprendeu como calcular médias do momento, né? Isso implica a gente ter que ensanduichar entre as funções de onda o operador momento, é a única maneira que a gente tem como resolver médias de momento, né? No caso do pacote de onda gaussiano, né? A gente vai ter que operar a derivada espacial, né? A derivada em x, na função de onda, né? Essa função de onda, onde eu tenho uma parte que é complexa e uma parte que é real, né? Se eu fizer a derivada dessa função de onda aqui, a φ de x, né? A gente consegue mostrar explicitamente que o resultado da derivação, claro, multiplicado pela própria psi, né? Nos dá esse integrando aqui, tá? O primeiro termo do integrando vai nos dar algo que é finito, né? Que é diferente de zero. O segundo termo não contribui, né? O segunda integração não contribui porque eu tenho uma função ímpar, né? X multiplicado pelo gaussiano é uma função ímpar e o resultado da integração vai ser zero. Então, o único resultado aqui para a média de P que é não nula é a integração do primeiro termo, que de novo é uma integral gaussiana que é conhecida, né? O resultado dá explicitamente h cortado k, para o valor médio de P, né? Que é o que eu espero, né? O valor médio de P tem que ser h cortado k, que é o valor do momento nele, escrito em termos do número de onda, né? Número de onda, explicitamente. Né? E se eu for, de novo, né, calcular quanto é que é o valor médio do quadrado do momento, todo o procedimento que a gente já conhece, né? Agora envolve, então, derivada segunda sobre a função de onda, escrevendo o pacote de onda gaussiano, né? Derivada segunda, obviamente, a gente vai ter dois termos, né? Aqui, os dois termos contribuem, né? A gente vai ter que calcular as duas integrações. De novo, ambas integrações envolvem integrais gaussianas, que são conhecidos os resultados, né? Eu só estou colocando aqui os valores, depois você pode calcular explicitamente, né? O valor da média do quadrado do momento é não nulo, né? E aí está explícito aqui quanto equivale, né? Então, a média do momento é h cortado k, e eu tenho uma incerteza finita para o quadrado do momento, né? Eu tenho um valor finito para o valor médio do quadrado do momento. Né? Se eu usar esses dois valores, né? Tanto da média de P quanto da média do P quadrado, né? E substituir aqui na expressão da incerteza do momento, né? Eu consigo mostrar que basicamente a incerteza do momento é h cortado sobre a raiz de 2d, né? Porque sobrevive só esse termo aqui quando a gente subtrai, né? As duas médias, né? A gente subtrai as duas médias, o termo que resta dentro da raiz quadrada, no caso ΔP, né? É o h sobre raiz de 2d, né? Bom, outra diferença comparado com a onda plana, né? Na onda plana, a incerteza na medida do momento, ΔP, é zero. Eu sei exatamente o momento. No caso do pacote gaussiano, a incerteza no momento, né? A incerteza no momento é finito, né? E depende da largura do meu pacote de onda gaussiano, né? Representando a partícula na forma de pacote de onda. Então, se eu fizer um produto ΔX e ΔP, calculado explicitamente para o pacote de onda gaussiano, a gente já sabia, né, mas a gente mostra explicitamente aqui, que o produto das incertezas dá exatamente o valor mínimo do produto das incertezas via princípio de incerteza de Heisberg, né? Dá exatamente h cortado sobre 2. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês, fazendo uma brincadeira, né, comparando a solução da partícula completamente livre via equação de Schrödinger, a incerteza na medida do momento é zero, a incerteza na medida da posição é infinito, não consigo normalizar a função de onda, mas se eu descrever essa partícula livre, essa mesma partícula livre,
por um pacote de onda, por exemplo, um pacote de onda gaussiano, eu retorno à normalidade, né? Eu tenho incertezas finitas, tanto na posição quanto no momento, e o produto das incertezas é o mínimo, né? Obedecendo o princípio de incerteza de Heisinger, né? Mínimo H cortado sobre 2. Aqui eu só estou mostrando para vocês os resultados das diferentes integrais gaussianas que são utilizadas aqui no cálculo das nossas médias. Mas é só para mostrar para vocês que, no fim, não é um exemplo matemático, eu só queria comparar com vocês as duas descrições, né? Onda plana, no caso completamente livre, né, que tem um monte de problemas, né? E se a gente descrever a partícula livre, completamente livre, via pacote de onda, por exemplo, pacote de onda gaussiano, né? A gente recobre uma certa normalidade, né, do ponto de vista da descrição do estado da partícula, né? Já discutimos a exaustão, né, partícula livre. Agora eu quero analisar com vocês um outro tipo de potencial. Obviamente, a partícula livre é com o potencial mais chinelônico possível, que é o potencial nulo, né? A gente vai agora aumentando o grau de sofisticação, né, da nossa função energia potencial. Então, aqui a gente vai analisar um caso de potencial que a partícula está sujeita. Na verdade, o potencial corresponde, né, a um certo campo conservativo, campo de força conservativo que a partícula está sujeita, né? Se a gente lembrar de física clássica, né? Se eu tenho um campo de força conservativo, para esse campo de força que a partícula está sujeita, eu posso conectar a esse campo conservativo uma função energia potencial, inclusive a relação entre a força e a função energia potencial é o negativo do gradiente, né, da função energia potencial, né? Mas aqui, no caso, eu tenho um campo de força conservativo tal que a função energia potencial tem esta cara, é um potencial degrau, né? Ou seja, à esquerda da origem o potencial é nulo, ou seja, a partícula está livre à esquerda da origem, né? E o potencial é constante valendo o zero positivo à direita da origem. Então eu tenho uma descontinuidade, né, na expressão da função energia potencial em termos de x, né? Zero à esquerda da origem, valor constante não nulo à direita da origem. Tá claro que eu vou ter duas regiões, né? E com uma região de interface, que é a origem, né? Onde eu tenho uma descontinuidade na função energia potencial. Então aqui eu já vou começar minha anotação de regiões, né? A chamada região 1 é a região esquerda da origem, onde o potencial é nulo. E a minha região 2, né, é a direita da origem, onde o meu potencial agora é finito, constante, né, valendo o zero. Né? Se eu quiser saber qual é, que é a função de onda que descreve a partícula quando ela está sujeita a esse tipo de potencial, ou seja, a esse campo de força conservativo, né, eu vou ter que resolver a equação de Schrödinger para esse potencial. Né, para esse potencial. Obviamente, como o valor do potencial é distinto nas duas regiões, a gente pode resolver a equação de onda, a equação de Schrödinger independente do tempo em cada uma dessas regiões separadas, né? E depois obter a função de onda completa usando o fato que a função de onda tem que ser uma função contínua, né? Não pode ter picos, não pode ter descontinuidades, né? Para fazer isso, a gente vai impor, né, então, que a função de onda seja contínua na região de descontinuidade da função energia potencial, que é x igual a zero, ou seja, na origem. Né? Então, o procedimento para obter a função de onda completa, primeiro, resolver a equação de Schrödinger independente do tempo nas duas regiões separadamente. Certo? Obviamente, a gente vai ter as constantes integrações em cada solução particular, em cada região dessas. Né? Depois, a gente vai impor que a φ1 e a φ2, que são as duas soluções nas duas regiões, né? No ponto de descontinuidade, que é x igual a zero, descontinuidade na função energia potencial. Né? A função de onda e a sua derivada primeira, né, espacial, tem que ser contínua. Então, a gente vai resolver os dois casos, as duas regiões, e vai impor que a função de onda é contínua, né, na interface. Ou seja, a gente vai impor para conseguir a continuidade, né, que as funções de onda nas duas regiões, né, a φ1 e a φ2, sejam iguais na região de descontinuidade da função energia potencial,
Ou seja, φ1 em zero tem que ser igual a φ2 em zero, e a derivada de φ1 em zero tem que ser igual à derivada da φ2 em zero. Ou seja, a gente está impondo, né, que as funções de onda nas duas regiões, quando elas chegam na região da interface, os seus valores das funções de onda e as suas derivadas das funções de onda na região de interface sejam iguais. Isso garante que a minha função de onda completa seja contínua, inclusive nessa região de interface onde a gente tem descontinuidade da função energia potencial. Tá? Graficamente, a minha energia potencial que eu estou analisando tem esta cara aqui, tá? A minha U de x tem esta cara, ela é zero à esquerda da origem e positiva a constante U zero à direita da origem, né? Ou seja, claramente a gente chama isso de potencial degrau, porque já está claro, é um degrau mesmo, né? O gráfico da V de x versus x é um degrau mesmo, né? É uma escadinha, né? Então, por isso que a gente chama isso de potencial degrau. Na verdade, é energia potencial degrau, né? A função é a função energia potencial. E as duas regiões, né? A região 1 e a região 2. Como eu comentei com vocês, eu vou resolver a equação de Schrödinger independente do tempo nas duas regiões, né? Na região 1 e na região 2, e depois, para obter a função de onda completa, a gente vai impor a condição de continuidade em x igual a zero. Na região 1, a gente não precisa nem se mexer, né? Na região 1, o potencial é nulo, ou seja, na região 1 a partícula é livre. E aí eu não preciso resolver de novo a equação de Schrödinger. Eu já sei qual é que é a solução da equação de Schrödinger para partícula livre, né? É uma superposição de ondas planas, onde eu tenho uma onda plana andando para a direita e uma onda plana andando para a esquerda. A e B são constantes de integração, no caso, na solução geral, né, da partícula livre. Então, na região 1, a partícula é livre porque o potencial é nulo e a solução é conhecida, né? A φ1 de x, que é a solução da equação de Schrödinger à esquerda da origem, na região 1, né? É uma superposição de ondas planas, né? Lembrando que o mais K1... Bom, quem é o momento, né? Qual é o número de onda da partícula na região 1? O número de onda da partícula livre na região 1 eu estou chamando de K1. K1 é o número de onda da partícula na região 1, onde ela é completamente livre, né? Onde o potencial é nulo. Mas eu sei a solução, é uma superposição de ondas planas, né? Uma andando para a direita e outra andando para a esquerda. A andando para a direita a gente chama de onda incidente, né? E a onda andando para a esquerda a gente vai chamar de onda refletida na aula que vem. Mas a solução é uma superposição dessas duas ondas planas, né? Andando para a direita e para a esquerda. Depois na aula que vem a gente vai identificar essas ondas planas como sendo incidente aqui no degrau e refletidas pelo degrau, né? Mas a gente já sabe a solução, é essa daqui, né? Agora vamos para a novidade que é a região 2, né? Na região 2 o potencial é não nulo e a gente vai ter que recalcular a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, no caso onde o potencial é não nulo. Então aqui eu vou lá na equação de Schrödinger independente do tempo geral e coloco na U de x o valor do potencial na região 2. O valor da potencial na região 2 vale constante U0. Tá? Essa é a equação de Schrödinger para a região 2, onde o potencial é constante valendo U0. Eu tenho que resolver essa equação para saber qual é, que é a função de onda φ, né, φ2, na região 2. Né? Obviamente eu posso, de novo como a gente fez, né, no caso da partícula livre, posso multiplicar ambos os lados por menos 2m sobre h cortado, a gente vai ter esta equação, que basicamente é parecida com a equação da onda plana, no caso livre, né? Mas só que, claro, a gente tem um novo número de onda aqui, né? É o número de onda da partícula na região 2, né? Que eu estou chamando de K2 ao quadrado. K2 ao quadrado é o quadrado do número de onda da partícula na região 2. K1, K2. Muito bem, mas para saber a psi na região 2, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Só para lembrar aqui quem é o K2 quadrado, né? K2 quadrado, quando eu fiz todo o procedimento aqui, né? Multipliquei ambos os lados por menos 2m sobre h cortado quadrado. Passei todo mundo para a esquerda, a gente consegue identificar quem é o K2 quadrado, o número de onda K2 ao quadrado, na região 2, não é 2m h cortado vezes z, como é no caso da região 1, né? É 2m sobre h cortado quadrado multiplicado por a diferença entre e menos o zero. E menos o zero, né? Isso é diferente da K1 quadrado, que é o número de onda ao quadrado
na região 1, onde eu não tenho potencial, né? O potencial é nulo, né? Então tem que tomar cuidado que os números de onda são distintos em cada região. K1 na região 1, onde ela é completamente livre, o potencial é nulo. O K1 é só diretamente proporcional ao K1 quadrado, né? Diretamente proporcional à energia da partícula. E no caso, o número de onda K2 depende da diferença entre a energia mecânica e o valor constante da energia potencial, certo? Obviamente, mas bom, se eu souber quanto é que é K2, né? Se eu souber quanto é que vale o K2, aí eu consigo resolver explicitamente a equação diferencial associada à região 2. Né? Vocês conseguem ver que o valor de K2 ao quadrado vai admitir para dois casos físicos valores diferentes, certo? Por exemplo, tá? Aqui eu estou mostrando os dois casos físicos, começando como fosse mecânica clássica, né? Aqui eu tenho o potencial degrau, a função energia potencial, e os valores da energia mecânica, né? Os valores da energia mecânica são dados pelas condições iniciais, como é em mecânica clássica, né? Vejam bem que eu tenho duas possibilidades, né? Aqui. A minha energia potencial pode estar abaixo do valor da energia mecânica, ou falando de outra maneira, né? A energia mecânica do sistema que é conservada, né? É maior que V0, certo? E o outro caso seria onde a energia mecânica do sistema é menor que a constante V0. Tá? Cada caso desses aqui é distinto já em mecânica clássica. Só vou lembrar o que são esses dois casos em mecânica clássica. Né? Se eu fosse analisar em mecânica clássica, esse primeiro caso aqui à esquerda, né, onde a energia mecânica é maior para qualquer x, né, que o potencial V0, constante à direita da origem, o que acontece aqui com a partícula? Né? Ela basicamente só vai mudar quando ela se ela está vindo da esquerda para a direita, né, com uma determinada energia. Isso é mecânica clássica, eu estou falando. Né? Basicamente, o que acontece quando ela transita, passa pela origem, o que acontece é mudança na energia cinética dela, né? Ou na velocidade, se vocês quiserem falar. Né? Lembra, a energia cinética, o T, né? Basicamente é, em mecânica clássica, né? A diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial, né? T é E menos U, né? A menos, a menos das... exatamente E menos U, né? No caso aqui, como quando eu passo da região 1 para a região 2, a diferença entre E e U, o E e a energia potencial, né, diminui. Se a diferença diminui, isso significa que a energia cinética da partícula diminui quando eu passo pela origem, certo? Então, basicamente, esse caso aqui da esquerda, onde a energia mecânica é maior que V0, não tem problema nenhum do ponto de vista da mecânica clássica. Não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer com a partícula é que ela vai diminuir a energia cinética, né? Ela vai diminuir a velocidade ou vai diminuir a energia cinética. Qualquer região em X aqui é permitida classicamente, em mecânica clássica. Né? Só a mudança da velocidade ou da energia cinética. Ou seja, eu tenho diminuição da energia cinética quando a partícula é submetida a um potencial que é não nulo, né? Mas não acontece nada. Agora, o outro caso que é possível é quando a energia mecânica é menor que V0. Bom, aí em mecânica clássica é outro assunto, né? Em mecânica clássica, só a região permitida em mecânica clássica é só a esquerda da origem. Lembra? Regiões permitidas da mecânica clássica são aquelas onde a energia mecânica é maior que a energia potencial, porque são aquelas onde a energia cinética é positivo definida. Né? Então, nesse caso onde a EMEC é menor que V0, a partícula só poderia desenvolver movimento à esquerda da origem, e à direita da origem é uma região classicamente proibida, né? Porque a energia cinética dela, à direita da origem, seria negativa. Né? Então aqui eu tenho um problema na mecânica clássica. Né? A região 2 não poderia ser. Não, a partícula não poderia desenvolvimento, não poderia desenvolver movimento na região 2. Então, na aula que vem, a gente vai analisar os dois casos. Tá? Qual é que é a solução da região 2, ou seja, qual é que é a solução da equação de Schrödinger, né, para a função de onda na região 2,
nos dois casos físicos que eu acabei de mostrar, né? Os casos físicos onde a energia mecânica é maior que o potencial, e aí a gente vai estar com o análogo clássico bonitinho, né? Ambas regiões 1 e 2 são permitidas classicamente. E a região que é problemática, ou o caso físico é problemático, onde a energia mecânica é menor que a, a energia potencial, tá? Onde, no caso clássico, a região 2 é proibida, classicamente, né? Na aula que vem, eu vou começar a aula que vem tratando os dois casos separadamente, né? Obter quanto é que é o valor da função de onda φ2, né? Na região 2, para esses dois casos físicos, né? Os dois casos físicos, e depois obter a função de onda completa nos dois casos físicos. Então aqui hoje eu só comecei a mostrar o que é o potencial degrau. A gente tem duas regiões. Uma das regiões está completamente determinada a função de onda, que é a região esquerda da origem. A esquerda da origem é superposição de onda plana. A novidade é a solução da região 2, né? Que aí depende do qual caso físico a gente está analisando, né? Se a energia mecânica é maior ou menor que o valor constante da energia potencial à direita da origem. Então, na aula que vem, na terça-feira, né, a gente vai começar a analisar as soluções da região 2, a função de onda da região 2, nos dois casos físicos de interesse, né? O análogo clássico e aquele caso onde a gente não tem analogia clássica. E vamos ver qual é que o resultado que a mecânica quântica nos diz, né? E claro, vamos fazer a comparação dos resultados quânticos para a função de onda, né, com os resultados sabidos em mecânica clássica. Né? Certo? Com isso eu termino a aula de hoje por aqui e já endereçamos a aula que vem. Né? Então, na aula que vem, a gente vai voltar para o potencial degrau e resolver explicitamente a região 2 para dois casos físicos e comparar com o caso clássico, né, que é mecânica clássica. O que é esperado, né, em mecânica clássica. Né? Encerro por aqui a aula de hoje, fica à disposição de vocês. Se não temos dúvidas, aí me despeço de vocês e desejo um bom final de semana, um bom descanso, né? E nós voltamos na terça-feira com o potencial degrau, né? As soluções particulares do potencial degrau naquelas duas regiões físicas que eu acabei de mostrar ali. Só para entender o que a gente vai fazer do resto da metade do curso em diante é começar a analisar quais são as soluções da equação de Schrödinger para vários tipos de potenciais, né? Complicando os potenciais até chegar no potencial do átomo de hidrogênio, que é o potencial coulombiano, né? Passando pelo oscilador harmônico também, né? Mas aí a gente começa sempre com os mais simples e depois vai ah, tornando eles mais complexos, né? E resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo nesses casos físicos, né? Para cada tipo de campo de força conservativo que a partícula está sujeita, qual é que é a solução da equação de Schrödinger, né? Que dá a onda, né? A função de onda que descreve a partícula na forma ondulatória, né? Certo, pessoal? Se não temos novidades, bom descanso a vocês. Voltamos na terça-feira. Tudo bem? Nos vemos então na terça-feira. Bom descanso, bom fim de. Qualquer dúvida também você pode mandar pelo Moodle ou pelo e-mail, qualquer dúvida, tá? Assim que ficar pronta a gravação da aula de hoje, eu já disponibilizo lá no Moodle. Só peço desculpa hoje por questão técnica que eu não consegui abrir a câmera, certo? Então vai ficar sem a minha imagem. Não é grande coisa relevante, mas pelo menos hoje eu não consegui colocar a câmera hoje. Um problema de configuração, certo? Não vai fazer diferença, né? As transparências é mais bonita que a minha cara, né? Estão melhor afranjadas que o meu rosto. Mas, bem, eu vou tentar mostrar na semana que vem, tentar, tentar voltar a câmera no meu computador, no meu laptop para a semana que vem. Certo? Valeu, até semana que vem. Abraço.